De volta no Visão Técnica, no segundo bloco, a gente vai analisar agora as Blue Chips. Tem aqui comigo o Thiago Misaka, analista da Rock Trade. Bom, vamos começar com a análise de Petrobras. No último programa você veio aqui, fez sua análise de Petrobras com alvo nos R$14. A gente bateu nesse alvo. O que a gente pode esperar agora para o papel? De fato, a Petrobras cumpriu, né, a expectativa apresentada, dado que havia uma forte tendência de alta estabelecida no papel. A Petro, que vinha numa clara tendência de alta dada por topos e fundos ascendentes, preços acima da média móvel de 20 e fluxo comprador, ela atinge aquela expectativa da região de resistência, né? Era 14,40 ali, seria a resistência ideal que o papel deveria ter testado para tentar reverter a tendência para baixo. No meio do caminho, após atingir aquele topo estabelecido, vou até buscar aqui no gráfico o topo estabelecido como resistência, era esse patamar aqui de abril de 2015, o mercado sente essa estrutura de resistência e tenta reverter. Percebemos já no gráfico a possibilidade de topos e fundos descendentes, inclusive eu fiz uma venda nessa estrutura aqui. Não há uma tendência de baixa estabelecida, tá? No curto prazo. Eu tenho topo fundo descendente, porém eu fiz uma venda na perda desse fundo estabelecido na região de 13,60, porém não há fluxo vendedor e não há preços abaixo da média móvel de 20. Então eu estou numa situação de tendência indefinida e sem viés. Dentro da minha metodologia, quando o mercado apresenta esses sinais contraditórios, né, que eu tenho um fundo descendente, mas preço acima da média e fluxo indefinido, eu vou trabalhar com o último topo como uma região importante de resistência de curto prazo e vou trabalhar com o fundo também como uma região de suporte relevante para o curto prazo. Então, tecnicamente, o mercado deveria desenvolver dentro dessa região de forma lateral, até que o mercado estabeleça uma tendência, o que é muito difícil, dado que o range não é muito grande, ou até que o mercado rompa essas estruturas para algum dos lados. Caso o mercado venha romper a estrutura para algum dos lados, esse rompimento vai dar o tom da próxima movimentação. Ao meu ver, a Petro ela precisa de um pouquinho mais de fluxo, né, para conseguir dar continuidade à movimentação altista rompendo os 14,30, 14,40. Então é provável que ela passe bastante tempo de lado tentando ganhar esse fluxo. E isso dialoga justamente com o nosso Ibovespa, que a análise é muito semelhante, né? O Ibovespa também está de lado, também tem resistências a serem cumpridas, mas precisa de um pouquinho mais de fluxo para poder seguir naquela direção. E esse é o caso de Petro. E passando agora para a Vale. A Vale é interessante porque eu também tenho uma posição de Vale, tá? A Vale ela fez um pivô de baixa, aqui nessa movimentação quando ela marcou topo, a Vale fez esse pivôzinho de baixa aqui, movimento 1, 2, 3 de baixa. Então a Vale segue em topos e fundos excedentes, preços abaixo da média, fluxo vendedor. Diferentemente da Petro, que estava numa situação de tendência indefinida e sem viés, a Vale já marca a tendência de baixa há mais tempo, tá? Embora esteja também vendido de Petro, a Petro tem alvos curtos, tá? Aquele pivô de baixa estabelecido na Petro, ela tem alvos curtos. Já o pivô de baixa estabelecido na Vale tem alvos mais longos. Deixa eu buscar aqui a nossa plataforma. Então já o pivô de baixa estabelecido na Vale tem alvos mais longos, porque o papel está muito mais fraco. E isso está acontecendo com vários papéis. Eu tenho algumas vendas de curto prazo por conta dessa movimentação mais vendedora para esses papéis. Agora, para um prazo maior, eu vejo a possibilidade sim de lateralização, que é o caso da Vale, da Petro, né? No caso da Petro, você comentou que tinha aberto uma posição na venda. Você já encerrou? Segue... Não, elas seguem aberto nesse momento. Inclusive na Vale tem uma posição também, né? Mas no caso de Petro, nós temos um trade curto, tá? Eu fiz a venda na perda desse fundo estabelecido pelo pivô aqui, na região aqui de 13,51. A estrutura de suporte do papel onde eu deveria colocar, onde o stop deveria ser colocado é na região de 13,80 e o alvo dessa estrutura a ser estabelecida fica aqui na região de 12,60. Nesse patamar de preço aqui. Então nota que é um trade mais curto esse. Por quê? Porque o papel não está exatamente em tendência de baixa, mas ele tem esse zigue-zague descendente que proporciona esse tipo de posição. Já no caso de Vale, por exemplo, eu tenho um trade um pouquinho mais longo, dado que
O papel já segue mais consolidado em tendência de baixa. Tem topo fundo descendente, preço abaixo da média de vendida. Nesse tipo de situação, nós podemos trabalhar com alvos mais longos. Inclusive, qual que seria o suporte capaz de reverter a tendência atual de baixa de Vale? Seria este patamar de preço estabelecido nesse fundo lá em maio de 2016, na região de 11,20, 11,25. Agora, é claro, se o fluxo não acompanhar essa movimentação vendedora, o papel pode tentar reverter no meio do caminho. Por hora, o fluxo vem acompanhando plenamente, então a gente seta esse suporte lá nos 11,25. E agora vamos passar para a análise de Usiminas. A gente estava até comentando antes do programa que poderia dar uma compra, mas hoje, a movimentação de hoje cancelou. Anulou essa possibilidade, exatamente. A Usiminas, ela vinha desenvolvendo numa estrutura altista, ela tem, né, como resistência uma região de preços em 4,30 e poucos aqui, deixa eu buscar aqui no fundo. Tem um topo anterior aqui estabelecido lá em abril, aqui em setembro, né, 2015, essa região de 4,55. Então, eu já vinha mencionando essa região há algum tempo, desde as outras visões técnicas, né? E o mercado, ele deu uma lateralizada no meio do caminho. E os Minas, por ser um papel de valor nominal menor e apresentar uma volatilidade muito elevada, a lateralização dela não é uma lateralização muito tranquila, por assim dizer. É uma lateralização que guarda um range muito amplo. Então, ela deve ficar encaixotada entre 4,10 3,20 como suporte, e nesse range não há muito que a gente possa fazer. A minha expectativa de trade até o dia de hoje era que o mercado desenvolvesse a retomada da pressão de compra, imaginando que o mercado retomasse a pressão de compra, e na superação de 4,10 eu poderia ter a possibilidade de uma compra, que seria justamente quando ela sairia dessa congestão mais ampla. Porém, com essa queda de hoje, nós podemos dizer que a correção da pernada anterior, que era de alta, não foi mais uma correção parcial, que é o que eu gosto de operar, é o que nós chamamos de pivô, né? Eu desenvolvi uma estratégia que se chama pivô MM, e essa estratégia justamente vai operar a estrutura de pivô onde há uma correção parcial. À medida que você tem uma correção total da movimentação anterior, aquilo deixa de ser um pivô, né? Então, eu deixei de ter a oportunidade de trade aqui. Inclusive, eu menciono isso muito, né, na semana da análise técnica. É uma semana onde a gente trabalha muitos conceitos de como que eu vou alinhar a análise à estratégia. Né? Eu gosto muito de trabalhar nessa linha do que eu faço com essa informação, o que eu faço com a análise. Muitas vezes a gente foca muito de para onde o mercado vai para o longo prazo. Tá, ok, mas como eu cristalizo isso em dinheiro? Né? E é gozado que muitas vezes eu posso estar com uma análise altista e ao mesmo tempo eu posso fazer uma venda, que é o caso de Petro. Né? Eu estou com uma análise de longo prazo de alta, mas eu estou vendido nesse exato momento com alvo curto nela. E para a gente finalizar esse bloco, vamos só analisar também Gerdau. Nossa GGBR4. Bom, a Gerdau é um papel interessante porque era um papel que vinha muito, muito forte. No semanal estava extremamente forte, tá? Mas no diário ela fraquejou recentemente. Era um papel de valor nominal muito baixo, tá? Que saiu, né? Se a gente olhar aqui em 2016, GGBR estava trabalhando na casa de R$2, R$3. E hoje o papel chegou a bater 10, né? Agora está em 8,40. Montou uma estrutura de topos e fundos descendentes recentemente, preço abaixo da média, fluxo reverteu aqui para venda. Isso é um claro sinal de reversão de tendência no gráfico diário. Não cumpriu os seus objetivos de prazo maior. Tanto que num gráfico semanal, por exemplo, o papel ainda deve retomar sua pressão de compra. Mas para quem opera no curto prazo vai ter que tomar muito cuidado, o papel reverteu a tendência. A volatilidade segue um pouquinho elevada, então para quem quiser operar no curto prazo deve aguardar uma lateralização, mas qualquer rompimento para baixo pode ser sim uma oportunidade de venda. Para um prazo maior, aí convém aguardar um pouquinho mais, porque o papel pode tentar ainda reverter essa movimentação. Caso essa movimentação ganhe mais fluxo ainda do que ela já está tendo na ponta vendedora, é provável que o papel venha testar seu suporte. E o suporte imediato de GGBR está na casa de 5,55. Então o mercado poderia sim cair aí uns R$3, que seria bem representativo, né? Seria uns 30% de queda do papel. Mas isso só vai acontecer se vier acompanhado de fluxo vendedor. Bom, Thiago, vamos fazer aquela pausa e a gente vai para o terceiro bloco para falar sobre aquelas duas ações que a gente reservou que podem dar compra.
compra. Até mais.